Oba, tudo bem, minha gente? Como vai a força aí? Estou fazendo esse vídeo e com certeza vocês não vão conseguir me enxergar muito, mas eu queria refletir um pouco sobre alguns livros da Bíblia. Aliás, eu queria refletir um pouco sobre a mensagem da Bíblia. Amados, o livro que mais nos dá esperança, um livro que um homem, uma mulher depressivo, angustiado, sem esperança, pode ajudar. Um livro de autoajuda. Esse livro chama-se Bíblia Sagrada. Esse Bíblia trata de assuntos dos mais diversos que acontecem no cotidiano do ser humano, ou assuntos que abrangem questões familiares, políticas, espirituais, antropológicas, sociológicas, e nos dá direção sobre qual a atitude que podemos tomar e qual é a realidade do ser humano. O impressionante da Bíblia é que, embora no decorrer da nossa vida a gente se encontre encurralados, né, sem saída, tristes, ela nos dá a realidade do coração do ser humano, que é normal, nos faz entender que é normal o ser humano pensar, agir, raciocinar, reagir da forma que a maioria de nós fazemos, mas ela também nos dá diretriz de o que precisamos fazer, qual é a postura, qual tipo de coração que precisamos ter para superar os embates da vida, os problemas que a vida involuntariamente nos traz. E esse livro é um livro que nos traz conselhos dos mais variados em como tratar dos filhos, em como lidar no seu casamento, em como encarar um caos, uma tragédia, problemas, a morte. Então, sem muitas delongas, o motivo dessa minha reflexão é falar um pouco sobre os livros da Bíblia. Começando de Gênesis. Logo no começo do livro de Gênesis, nós entendemos, e o Senhor nos ensina, que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e esse foi o primeiro dia. E logo nos primeiros versículos da Bíblia, ela já nos traz um sentido para a nossa vida. Desses primeiros versículos, primeiro que tudo começa em Deus. Que se você quer ter uma vida que tenha sentido, se você quer que a sua vida ela seja relevante, entenda que para que a vida, a sua vida, ou para que a vida num sentido mais amplo, ela seja relevante, ela só faz sentido se houver Deus. Se houver Deus que criou ela, que planejou, que projetou, que fez um propósito, porque quando tem Deus, existe propósito na vida da gente. E os primeiros versículos da Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus. Gente, tudo começa nos céus. Um dia eu estava comendo uma maçã e o Espírito Santo falou para mim: filho, de onde veio essa maçã? Eu falei: Senhor, veio do mercado, eu comprei ela no Extra. E ele falou: não, filho, tá de brincadeira? Fala de onde veio essa maçã. Eu falei:
Veio do pé de maçã. Não, filho, da onde veio essa maçã? Eu tava mastigando e veio uma semente. Eu vi uma semente. E eu falei, Senhor, veio da semente? Ele falou, não, pensa bem, da onde veio a maçã? E eu pensei, refleti. E eu cheguei à conclusão, Senhor, essa maçã veio do reino de Deus. Veio dos céus. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, e é isso mesmo. Ela veio daqui, da onde eu estou, e se materializou aí. Ela se materializou. O sabor que você está sentindo foi planejado aqui. A textura, o cheiro, o aroma, né, da maçã, eu planejei aqui, mas se materializou aí. Então, tudo que existe no mundo físico veio do mundo espiritual. E Deus, antes de fazer o material, ele fez o espiritual. Criou Deus os céus e a terra, nos fazendo compreender que tudo nasce, tudo começa no espírito, para depois se materializar no físico. E aí, a palavra de Deus é tão maravilhosa que diz assim: disse Deus, haja luz. Primeiro, nós precisamos entender que a realidade da nossa vida, ela é iniciada pelas palavras. O que nós dizemos ao nosso respeito? O que nós dizemos ao respeito de quem está do nosso lado? Quais são as palavras que saem da nossa boca? Eu reflito muito na Bíblia e eu presto muita atenção nas minhas palavras. Há muito tempo eu não falo palavrão. Há muito tempo eu evito falar mal das pessoas. Eu sei que é difícil, às vezes eu não consigo. Porque Deus me fez entender que as palavras, ela dá direção, ela destina, ela faz a diferença. Nos primeiros versículos da Bíblia, a gente entende que a palavra teve poder de trazer à existência o que não existia. E a primeira palavra que Deus falou é uma palavra que traz revelação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz, ela tem uma série de significados. A luz representa poder, a luz representa visão, a luz representa direção, a luz representa segurança, a luz representa beleza. Quantos significados tem a luz, gente? E a primeira palavra que a Bíblia revela que Deus falou e que Deus trouxe à existência para criar todas as outras é a luz. Eu estava estudando sobre a luz e eu achei interessante que a luz que nós vemos, ela não representa a luz no seu sentido total, porque existe luz que nós não vemos, a luz de raio-x, a luz ultravioleta, o infravermelho, a energia. A luz, ela é energia e ela é matéria. Aliás, ela não é matéria, ela é energia. E eu sei que a luz, ela é onda e é energia, onda eletromagnética e energia. Eu estava lendo sobre isso. Só que a parte visível da luz, ela não representa a luz no todo. Quando Deus disse haja luz, e o interessante é que a luz, ela está no universo inteiro. Ela cobre o universo inteiro. Nós não vemos a luz na sua totalidade. Na verdade, o sol, ele reflete a parte visível da luz, só que no escuro nossos olhos não conseguem ver a energia, a onda eletromagnética que tem, mas a luz está ali. É muito interessante. É muito interessante. Quando Deus disse haja luz, os cientistas dizem que foi o Big Bang, mas foi a ação criativa de Deus. Então, em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11,
Deus ele traz um resumo, revela para Moisés de como foi a criação, de qual foi o objetivo de Deus na criação, qual é o coração de Deus. Interessante que Deus explica o princípio, o fim desde o princípio e o princípio desde o fim. Que no capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 6, onde houve o dilúvio, capítulo 6 do dilúvio, se nós fizermos uma contagem regressiva do capítulo 6, 5, 4, 3, 2, 1, nós vamos ver que essa contagem ela é recontada em Apocalipse, que Deus fala do dilúvio, que foi a destruição, que recomeçou tudo de novo em Noé, que no capítulo 4 Enoque andou com Deus e foi arrebatado, que no capítulo 3 houve a queda. É muito interessante que em Apocalipse fala do novo começo, que fala do arrebatamento, que fala da queda do homem, que fala da restauração de todas as coisas. Então Deus fala na Bíblia: eu conto o fim desde o princípio desde o fim. Existem revelações tremendas, maravilhosas no livro de Gênesis. Do capítulo 12 até o final da Bíblia, Deus trata da aliança abraâmica, do povo de Deus, de Abraão, né? E fala dos patriarcas, da aliança, da circuncisão. Em Êxodo fala que este povo que agora já é uma nação, os descendentes de Abraão, que vieram de Isaac e Jacó e os seus filhos, as tribos, estavam vivendo como escravos no Egito, e que Deus fez para libertar o povo dele do Egito e levantar, construir o tabernáculo, que trata do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 40. No próximo livro, o livro de Levítico, também trata de como agora o povo vai lidar com a presença de Deus, e quem vai ser o líder, quem serão os líderes, e como os líderes vão trazer a palavra de Deus, a vontade de Deus, purificar o povo, santificar o povo. Que aí tem o código sacerdotal, código de moradia e tudo mais, que está no livro de Levítico. Depois em Números conta os escândalos, do capítulo 1 até o capítulo 10, que o povo obedeceu, tudo bonitinho. Do capítulo 11 em diante fala do desvio do povo, da sua conduta, da incredulidade. Por isso que o povo teve que ficar 40 anos no deserto. Aí vem Deuteronômio, que Moisés, no finalzinho da vida dele, entendendo que ele vai morrer no deserto mesmo, ele explica, dá um resumo de toda a lei, e como que o povo agora ia tratar da lei dentro da terra prometida. Não servia mais para o tempo do deserto, agora o tempo da terra prometida. Depois de Josué, como Josué ele foi fiel, e ele foi um líder forte, preparado para a vitória, e como Deus interveio de forma sobrenatural para trazer vitória ao povo de Deus através do ministério de Josué. Depois Juízes, o povo se desvia, Deus levanta um líder e o povo recebe vitória através desse líder. O líder morre, o povo se desvia, que conta a história da humanidade. Nós precisamos de referência. Deus sempre levanta líderes para nos trazer referência. E aí vai correndo a história, conta a história no livro de Ruth, que foi a avó de Davi, uma mulher que creu e que fez uma aliança com Deus, de Noemi, a sua sogra, mesmo ela não tendo nada a vencer, que é como se fosse a história de Jesus, né, com a igreja, que remiu a igreja, que aceitou ter aliança com Deus de Israel. Então a Ruth representa a igreja hoje em dia, a igreja que aceita ir para uma terra diferente, ter uma vida diferente, andar com aquela que tem promessa, né, que carrega a palavra de Deus. Depois o livro de 1º e 2º Samuel, que conta a trajetória de Samuel, depois de Saul se desviando, Davi
fugindo, vencendo Golias, fugindo de Saul, Davi se tornando rei. No 2 Samuel, ele sonhando em construir o templo, depois ele cai em adultério, depois Deus dá vitória para Davi, depois 1º e 2º Reis, conta a história de Salomão, como construiu o templo, dos reis que vieram, e a história vai se repetindo. O mesmo que aconteceu em Juízes, acontece no livro de Reis, o povo indo para o exílio na Síria e depois exílio da Babilônia. Gente, é maravilhosa a Bíblia. A Bíblia trata de situações muito engraçadas. Por exemplo, o caso de 4 leprosos que no período que o povo de Israel estava sendo encurralado pelo povo da Síria, com um exército muito mais poderoso e tudo mais, o Eliseu disse assim: amanhã, a esse horário, os inimigos vão fugir e vocês vão ter toda a riqueza dos inimigos. E aí Deus, ao invés de usar um exército mais poderoso para trazer vitória, para mudar a situação, ele usa 4 leprosos, que fala: a gente vai morrer de fome aqui, é melhor a gente ir lá no terreno inimigo. E aí o som dos passos do leproso faz que aquela multidão de exército na Síria foge. Tem a história do Eliseu mesmo, que assim que recebeu a unção, que foi ungido, primeiro o povo de Jericó fala: homem de Deus, as águas dessa cidade são amargas, tem morte na água, tá azeda, tá salgada. E aí o profeta fala: me dá um pote de sal. E ele manda jogar sal nas águas e fica doce. Também com Eliseu, ele tá chegando de uma terra para outra, os meninos falam: careca, careca, careca. E ele amaldiçoa os meninos, sai uma ursa e mata os meninos. Pedro, assim que ele foi liberto, milagrosamente um anjo entrou na cadeia, que ele ia ser morto, abriu as portas da prisão, derrubou as correntes. Ele vai até a casa onde a igreja está orando por ele, bate na porta, desesperado, com medo de ser pego. A menina vai até a porta, ouve a voz de Pedro, ao invés de abrir a porta para Pedro, não, volta e fala: Pedro está lá fora. Quem? Pedro não está lá fora, e Pedro desesperado lá fora. Tem histórias engraçadas a Bíblia, tem histórias de família, quando fala do estupro que o filho de Davi cometeu com Tamar, quando fala dos irmãos de José que jogaram ele na cisterna e venderam para os egípcios, quando fala da família de Jefté, que não queria aceitá-lo como irmão porque ele era filho de uma prostituta. Tem uns bafões na Bíblia quando fala que Miriam e Arão tinham dor de cotovelo contra Moisés porque ele casou novamente, e falava: por que Deus só fala com ele? Quando fala, tem muita coisa linda na palavra de Deus, maravilhosa na palavra de Deus. Eu queria trazer uma reflexão dizendo que Deus, ele é minucioso, ele sabe como lidar com cada um de nós, ele sabe exatamente o que ele quer da vida de cada um de nós. Quando ele manda construir o tabernáculo, ele traz detalhes sobre a metragem, sobre centímetros e milímetros da Arca da Aliança, qual é a matéria que tinha que ser usada, madeira de acacio, que tinha que ser feita e cortada e jogado ouro de dentro para fora, das argolas que segura a Arca da Aliança, que tinha que ser de ouro puro, dos varões, das varas, pedaços de pau que tinha que ser colocado dentro dessas argolas para conduzir a arca. No tabernáculo ele fala qual era o tamanho do tabernáculo, como colocar as bases do tabernáculo, que eram 3 camadas na tenda do tabernáculo, que tinha que ser desenhado serafins que representavam um lugar de adoração a Deus, que tinha que ser cor azul, branca, vermelho e roxo. Cada cor tinha uma representação. Deus é minucioso, é detalhista. Quando Deus ele se revela a nós, ele trata nos pormenores. Fala da coragem dos heróis da Bíblia. Eram homens normais. Davi, um menino,
que enfrentou o gigante Golias. Todo mundo falou, esse menino tá maluco, não é possível. De Pedro, andando sobre as águas, no meio da tempestade, ele olhando um fantasma. Até então Jesus era um fantasma, e ele teve coragem de andar sobre as águas. De Paulo, que mesmo sendo alertado por toda a igreja, Paulo não volta para Jerusalém, porque aí você vai ser espancado, vai ser morto. Eu estou disposto a entregar a minha vida, eu sei o que me espera, mas a minha vida não tem valor desde que eu consiga cumprir o meu chamado. Homens que está escrito em Hebreus capítulo 11, que a terra não era digna que eles pisassem os seus pés, que da fraqueza tiraram força, que não viram as promessas se cumprindo para que nós pudéssemos ver. Gente, tem muita história. O Pablo está me chamando aqui, está me ligando, mas se Deus quiser eu vou continuar essa meditação. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.